Boa noite a todos e a todas. Jesus possa nos abençoar e iluminar cada um de nós que aqui estamos. Nós trouxemos uma temática hoje que é, acima de tudo, uma temática que irá exercitar a nossa compreensão a respeito do que é a doutrina espírita e, necessariamente, a criar uma base ainda mais profunda dessa compreensão e do que o Espiritismo pode diretamente fazer na nossa presente encarnação. Eu sempre costumo dizer que quando a gente vem a uma casa espírita, a gente vem para ouvir falar de Espiritismo. E é sempre muito importante que na casa espírita a gente tenha a clareza, ou a maior clareza possível, justamente do que é a doutrina espírita e do que ela pode fazer na nossa presente existência e nas existências futuras. Então, isso tanto para os trabalhadores como necessariamente para aqueles que chegam e anseiam muitas vezes por uma resposta da doutrina para algum questionamento íntimo, para as dores do dia a dia, as coisas que geralmente nos assolam em uma sociedade tão conturbada e em processo de transição como a nossa sociedade atual, né? Nós temos guerras, nós tivemos há pouco tempo, saímos de uma pandemia, né? Nós temos os problemas sociais que se agravam hoje e amanhã. Ali fora nós estávamos conversando há pouco, né, sobre a ansiedade, né? Sérgio falava como a ansiedade faz parte, né, do nosso dia a dia. Quantas pessoas, né, se procuram médicos, tratamento a respeito da ansiedade. Eu falava que eu trabalho numa escola que dificilmente a gente não tem um jovem, um adolescente chorando. A nossa é a minha franja, dificilmente a gente não tem um adolescente chorando. E aí quando a gente pergunta, o que é que você está chorando? Qual é o problema? Estou com ansiedade. É crise de ansiedade. É a coisa mais comum, é o diagnóstico mais, digamos assim, em maior número que a gente encontra. Então a sociedade passa por esse momento difícil, é um momento de transição, qualquer mudança gera esse conflito, né? Nós estamos num processo de amadurecimento do nosso planeta, né? O nosso planeta, como os próprios Espíritos relatam a Kardec descreve de uma forma magistral no livro A Gênese. Quem ainda não leu, é o último capítulo do livro A Gênese. É o livro menos lido da codificação kardeciana, mas ele traz, se não tivesse nada escrito no livro Gênese, e só esse capítulo sobre quando Kardec explica, à luz dos ensinamentos espíritos, a transição planetária, já seria uma obra por si só maravilhosa. Kardec diz que a sucessão das gerações é que irão implantar essa modificação social, e aqueles cataclismas esperados, na verdade eles iriam acontecer, mas não seriam de forma nenhuma os responsáveis por essa transformação, por essa passagem do nosso mundo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, e que isso não aconteceria num passe de mágica. Isso aconteceria aos poucos, de forma paulatina, quando nós, como espíritos, viéssemos nessa trajetória de migrações existenciais, e daí fôssemos angariando, passo a passo, as nossas experiências, e daí construindo a nossa personalidade e, ao mesmo tempo, também construindo uma sociedade mais justa, mais igualitária, e que tivesse realmente base sólida no conhecimento do espírito, e não necessariamente de uma religião. Mas a gente precisa compreender, acima de tudo, para poder a gente iniciar esse processo de compreensão a respeito de como a doutrina espírita pode nos ajudar nesse processo de evolução espiritual, a gente precisa entender o tempo que a doutrina espírita nasce, né? Nós tínhamos passado, quando historicamente falando, nós tínhamos passado por uma idade média muito complicada, uma idade média em que o domínio da igreja se fazia não pelo entendimento, mas pela força. Nós tínhamos passado por uma idade média em que nós tivemos várias, digamos, perturbações sociais, e a igreja sempre impunha lá a sua forma de pensar,
e quem pensava diferente chegava até a ser queimado nas fogueiras, né? Poderia ser simplesmente alguém que discordasse. E o único fato de discordância que sobreviveu à igreja foi a questão do protestantismo, né? Quando Lutero institui as suas modificações com relação à forma de pensar do pensamento católico, mas baseado, né, fortalecido, porque não só foi Lutero, a gente tem que compreender a história que Lutero faz isso, mas recebia por trás a força dos príncipes alemães, ou seja, junto com a fé que ele instituía, com essa mudança de forma de ver as coisas, ele tinha o poder, né, principalmente o poder humano, o poder monetário por trás. Era, acima de tudo, não somente uma transformação religiosa, mas também, né, uma transformação de visão social da Alemanha naquela época. E aí, Lutero consegue sobreviver com a sua forma de pensar. Depois, quando vem a Revolução Francesa, na França, lá de Kardec, né, pouco antes do nascimento, quase contemporâneo ao nascimento em si de Kardec, a França institui a sua revolução e baseia, né, essa revolução na questão filosófica muito do materialismo. Então, o Espiritismo ele passou, sem estar presente como conhecimento sistematizado, por esses dois momentos. Passou por esse momento da força clerical e passou por esse momento da força do materialismo sobre as questões espirituais. Então, não era hora da doutrina espírita nascer por aí. A doutrina espírita passa, e lá na metade do século XIX, quando essas ideias materialistas já começavam a se arrefecer, elas começavam a diminuir, ter diminuído a sua força, começam os fenômenos espirituais a acontecerem, e o que é bom a gente chamar a atenção, não somente na França. Os mesmos fenômenos espirituais que ocorriam na França, ocorriam no mundo inteiro. Em Recife, aqui, o Jornal do Comércio noticiava na época as mesas girantes. Então, é algo muito importante da gente compreender e que traz uma base sólida a respeito do que é o Espiritismo, quando a gente conhece a universalidade do processo de nascimento da doutrina. E quando eu falo em universalidade, é que esse fenômeno era um fenômeno que ocorria em vários lugares, ou seja, a tentativa da espiritualidade de chamar a atenção, né, saindo das ideias do materialismo, de chamar a atenção daqueles indivíduos, né, daquela sociedade, quanto aos fenômenos espirituais, aconteceu em vários lugares, né? Mesmo antes das mesas girantes nos salões parisienses, que chama a atenção daquela sociedade, da sociedade que tinha condição de acesso à informação, porque é bom a gente chamar a atenção de uma coisa, né? Na época de Kardec não era todo mundo que tinha acesso à informação, pouquíssimas pessoas tinham acesso ao estudo. A sua grande maioria, né, indivíduos, trabalhavam nos feudos, naquela ideia do feudo ainda presente, mesmo depois da Revolução. Eram artesãos, marceneiros, pedreiros, e não eram indivíduos que tinham condições financeiras de irem, por exemplo, como Kardec, frequentar um liceu na Suíça, em Verdun, e ter como professor um dos maiores pedagogos da história da humanidade, que era Pestalozzi. Então não era para todo mundo. Kardec era filho de um juiz de direito à época, tinha certas condições financeiras. Mas depois, nesse mundo aí, nasce a ideia da doutrina, não como uma ideia. E o nosso irmão fez uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Espiritismo, né? E ele diz uma coisa muito interessante: não há personificação. Isso é algo importante na doutrina espírita. Não há personificação de um indivíduo, né? Kardec não é o Papa da doutrina espírita. Ele foi simplesmente um indivíduo responsável por sistematizar, ou seja, organizar os ensinos. Isso não tira o mérito de Kardec. Isso não tira o mérito do trabalho científico. E a gente vê o nascimento da doutrina na França, mas nos Estados Unidos, segundo Arthur Conan Doyle, no livro História do Espiritismo, que inclusive está ali para vender, se vocês não têm ainda, podem comprar ali na livraria. História do Espiritismo, ele fala sobre as irmãs Fox, lá nos Estados Unidos. Foi o fenômeno que chamou mais atenção do que as mesas girantes dos salões parisienses.
mas Kardec estava em Paris e não no condado de Nova York. A doutrina espírita nasce em um momento em que o mundo se abria para as ideias espiritualistas. Existe um livro muito interessante, que inclusive foi trazido para o Brasil por ordem de Dom Pedro II. Foi traduzido esse livro e foi utilizado como livro de base dos estudos do colégio Pedro II, né? Que foi o primeiro colégio grande do Brasil, que era de Paul Janet. Esse livro chama-se Tratado de Filosofia, são 2 tomos. A França borbulhava em cima desse livro. Todas as grandes universidades francesas e da Europa bebiam nesse livro, nas ideias de Paul Janet, Paul Alexandre René Janet. Ele era responsável. Esse livro falava sobre tratado de filosofia, mas de uma ciência nascente, que a gente vai compreender porque Kardec chama a revista espírita de revista de estudos psicológicos. Janet fazia nascer a psicologia com uma diferença do que a gente compreende a psicologia hoje. A psicologia hoje, ela trata, o objetivo dela é tratar a alma, mas de forma terapêutica. Eu acho que não está dando vencimento, os psicólogos não estão dando vencimento. A quantidade de pessoas que, quando a gente vai atrás de um psicólogo, assim, eu vou ver se tem agenda, eu vou ver se eu consigo. É muita gente. Hoje, o direcionamento da psicologia é para as questões terapêuticas. A época de Kardec, do nascimento da doutrina espírita, a psicologia nascia não com o objetivo da terapêutica, mas de entender a alma. E era uma disciplina obrigatória nas universidades da época. Por isso Kardec, quando lança a revista espírita, chama de Jornal de Estudos Psicológicos, porque a revista espírita tem por objetivo estudar os fenômenos da alma, expor os fenômenos da alma à luz da doutrina espírita. Então a gente compreende algo muito importante nessa base de compreensão da doutrina, que é a universalidade do conhecimento espírita. Kardec tem uma preocupação muito grande. Quando ele queria fazer uma pergunta, ele distribuía essa pergunta, esse questionamento, que muitas vezes a gente está aqui no Livro dos Espíritos e a gente não tem noção. Ele espalhava essa mesma pergunta em vários centros espíritas. E depois que ele recolhia as perguntas, e olha que não tinha WhatsApp na época, ele checava e chocava as respostas, e as respostas dos espíritos, quando não eram exatamente iguais, respondidas pelo mesmo espírito em lugares diferentes, a ideia filosófica delas era semelhantes. Veja só, né, Sebastião? Médios diferentes, em lugares diferentes, mesmo espírito respondendo a mesma questão do mesmo jeito, muitas vezes complementando. Eu já respondi isso, eu já disse aquilo outro. E Kardec utiliza desse processo de universalização para poder construir esse arcabouço científico da doutrina espírita. Aí a gente chega num outro ponto interessante, para que a gente possa ir encaminhando para esse final dessa introdução da nossa exposição de hoje. Espiritismo, Kardec jamais utilizou a palavra religião como nós a compreendemos hoje. É bom chamar a atenção. Espiritismo, quando a gente diz que Espiritismo não é uma religião, é preciso a gente compreender o que era o sentido religião da época e o que é o sentido religião de hoje. Quando a gente fala em religião hoje, a gente fala em uma hierarquia, geralmente uma hierarquia sacerdotal, e além de ter uma hierarquia sacerdotal, ainda tem determinados dogmas presentes. E isso não é uma crítica, todo respeito a quem assim faz e assim se organiza, mas é uma diferenciação. A época, apesar de não ser tanto tempo como a gente imagina, mas existiam diferenças. Kardec diz que a doutrina espírita é uma ciência filosófica de consequências morais. Vejam só, isso tem uma profundidade muito grande. Pode parecer algo superficial, repetido em muitos centros espíritas, mas quando a gente não dá o verdadeiro valor a essa observação de Kardec, a gente não compreende. É uma ciência filosófica de consequência moral.
Por isso a gente muitas vezes vê lá nos centros espíritas pintados ou nos cartazes espiritismo, ciência, filosofia e religião, quando na verdade seria ciência, filosofia e moral, porque Kardec traz a moral do Cristo para dentro da doutrina espírita. E isso é outro ponto chave para poder nós compreendermos a missão da doutrina nesse processo de crescimento, de evolução espiritual de todos nós. Por que Kardec traz a moral do Cristo? Lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, talvez responda essa inclusão da moral do Cristo dentro da doutrina, quando Kardec indaga a espiritualidade sobre o maior modelo. Qual modelo nós deveríamos seguir? Está lá a mais curta de todas as respostas do Livro dos Espíritos: Jesus. Talvez nesse questionamento e nesta resposta, Kardec diz: pronto, se Jesus é o modelo, o que é que a gente tem que fazer? Tem que pegar a moral do Cristo e trazer essa moral para dentro da doutrina espírita. Tá? Automaticamente Kardec transporta a moral do Cristo para dentro da doutrina espírita. E vejam só, Kardec transporta a moral, porque necessariamente Jesus não era cristão, era judeu. Então Kardec não poderia transportar algo fora a moral do Cristo para dentro da doutrina. Traz a moral. E por que ciência e filosofia? Porque era objetivo único de todas as correntes filosóficas da época se transformarem em disciplina a serem estudadas nas universidades e nos colégios. Por isso Kardec chama a doutrina espírita de ciência filosófica, com consequências morais. Mas a filosofia, como nós compreendemos hoje, também é diferente da filosofia da época. Hoje, temos ali a nossa querida colega Isabel, que é filósofa, né, Bel? E a gente vê a filosofia de uma forma diferente do que é. Na época de Kardec, a filosofia tentava responder os questionamentos. Né? Hoje até a gente já vê no Instagram, no YouTube, alguns filósofos já com uma, digamos assim, visão mais ampla, né? Na tentativa e conseguindo dar explicação em si das mudanças e dessas conturbações sociais à luz da filosofia. E é claro e objetivo que tudo isso pode ocorrer. Está na base ainda do nosso conhecimento científico. Bom, mas tudo isso que a gente utilizou aqui como introdução poderia simplesmente chegar aqui, está nos livros, você lê, né? E tudo mais. Isso é espiritismo. Mas a gente precisa compreender o que é que a gente vai fazer com isso. Digamos que cada um de nós aqui recebesse um grande tesouro, mas um tesouro exatamente igual para cada um de nós. Não tem diferença, é igual, exatamente igual. Com certeza cada um de nós trataria ou daria valor diferente a esse tesouro. Por quem deu, pela aparência, pelo valor realmente econômico, pelo valor sentimental, por várias outras questões. Mas seria um grande tesouro na nossa mão. Eu sempre costumo dizer que a doutrina espírita é como se fosse um tesouro realmente na nossa mão. Tem um imenso valor. Mas o que é que a gente faz? Eu, quando faço essas observações, eu sempre me lembro como eu cheguei à doutrina. As pessoas, às vezes, a gente costuma, né, doutora Tereza? A gente costuma muitas pessoas dizer, ou chega por amor, ou chega pela dor. Transforma-se quase como se fosse um axioma, né? Ou você chega por amor, ou você chega pela dor. E a gente, filosoficamente falando, pode parar para pensar um pouco, né? O que é amor e o que é dor? Porque se nós acreditamos em Deus, e se acreditamos de que Deus é soberanamente bom e justo, a gente só chega por amor, não chega por dor. Vocês concordam comigo ou não? Mais ou menos? Se vocês quiserem discordar, é a hora, viu? Aqui é feito casamento, calor é para sempre. Estou brincando. O que é que a gente chama de dor? O sofrimento. Ok. Deixa eu lembrar vocês de uma coisa. Nós somos espíritos e eternos. Vocês estão lembrados disso hoje? Alguém já disse a vocês hoje, Geraldo?
Ou você se sentiu corpo o dia inteiro? Eu me senti corpo o dia inteiro, pastor. Agora foi que eu estou me lembrando que eu sou espírito. Nós somos espíritos em processo de evolução. A dor é necessária? Sim ou não? Sim. Não. Vocês acham que a dor é necessária? Porque, vejam bem, olha, eu disse a vocês que era um exercício, né? Então nós vamos começar o nosso exercício. É quase um, eu não sei se aqui tem algum psicólogo aqui, tem que ter cuidado com o que é que vai falar, né? É quase assim uma terapia, tá certo? Hoje à noite, né? Bom, veja, a dor é necessária ao processo de evolução ou não? Uma parte diz que sim, outra parte diz que não. Se a dor for necessária ao processo de evolução, vamos voltar um pouquinho. Vocês disseram, pelo menos eu acho que vocês concordaram pelos olhos de que Deus é soberanamente bom e justo. Foi isso? Vocês todos concordaram com isso? Vocês têm certeza? E por que é que a dor é necessária e o sofrimento? Se Deus é soberanamente bom e justo. Está vendo como a gente, digamos que assim, indiretamente, inconscientemente, nós somos sempre levados a pensar para o lado do castigo. Olha, você não faça isso não, que Deus castiga. Vocês já escutaram isso em algum momento da vida de vocês? Né? E se não foi nessa encarnação, foi em outra, né? E a gente fica preso no pecado. Vocês já tiveram preso no pecado? Já. No erro, no pecado, não vou fazer isso não, que eu tenho medo de ir para o inferno. São prisões psicológicas que a gente vai, e a gente está sempre naquela dualidade, né? Branco, preto, claro, escuro, bom, mal, acerto e erro, e a gente fica sempre, e a gente esquece que nós somos espíritos em processo de evolução, e aquilo que a gente chama de sofrimento é causa ou efeito? O que é que vocês acham? O sofrimento é causa ou efeito? Efeito. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem para vender mais? Pronto, se não comprou ainda tem ali, porque eu vou fazendo merchandising, mas eu não dou comissão, vou logo dizendo. No Evangelho segundo o Espiritismo tem duas lições que são fantásticas. Eu acho que, sim, tudo é muito bom lá. Mas tem duas que, quando a gente quer compreender a base filosófica do processo de evolução, e a gente quer compreender reencarnação, e a gente quer se destravar, porque mesmo dentro da doutrina espírita ainda tem muito espírita travado. Eu vou dizer a vocês daqui a pouco. Tem duas lições lá que estão juntinhas no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo: causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. Vocês já leram? Quando sair daqui, vocês hoje à noite leiam para vocês verem. Causas anteriores e causas atuais das aflições. Quando eu digo que tem muito espírito ainda preso, né? Fulano, isso na outra encarnação, aí agora né? Na outra nada, rapaz. Quando você lê causas anteriores e causas atuais das aflições, são duas lições, você compreende que a maioria das nossas aflições não são resultado das encarnações anteriores, mas das nossas ações. Então não foi na encarnação passada não, foi agora. Foi agora que você alimentou. Então o sofrimento, como o Sérgio falou, é efeito, mas não é efeito divino, é seu efeito, é o exercício de uma plenitude que nos caracteriza como espíritos. O nome disso, dessa plenitude que nos caracteriza como espírito, chama-se livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o exercício do livre-arbítrio que institui para a gente o que a gente chama de sofrimento, né? Mas vocês concordam comigo que sofrimento tem uma relação direta com a infelicidade? Vocês concordam comigo ou não? Tem ou não tem? Quando vocês sofrem, onde se encaixa o suicídio nesse contexto? No exercício pleno do seu livre-arbítrio.
Em outras palavras, nós não podemos dimensionar, quando a gente fala em suicídio, o que levou o indivíduo a suicidar-se. A gente não tem como dimensionar, porque existe aí um arcabouço de sofrimento, do que ele considera infelicidade, e que seja infelicidade para ele, porque pode ser infelicidade para ele, pode não ser para mim. A felicidade, assim como a infelicidade, ela é relativa. A gente sempre diz, e os próprios Espíritos falam isso para Kardec no livro dos Espíritos. O que é felicidade para um, não necessariamente é felicidade para outro. O que é infelicidade para um, não necessariamente é infelicidade para outro. Então a gente não pode dimensionar o que levou o indivíduo a suicidar-se, mas a gente pode sim dimensionar com exatidão de que o ato do suicídio é um ato do livre-arbítrio. Então encaixa-se o indivíduo aí na ação da plenitude do uso do seu livre-arbítrio. Aí se a gente vai dizer que é certo, que é errado, tal, não existe dimensão para certo e errado no caso de um suicídio, porque a gente não pode dimensionar o que levou o indivíduo a suicidar-se. A gente imagina o que pode ter levado, mas não com exatidão. Agora, quando a gente vai para dizer, não, foi pelo sofrimento que levou ele ao suicídio, veja, na nossa condição espiritual, todos nós que aqui reencarnamos, permitam-me tirar o termo todos, na sua grande maioria, primeiro ponto, reencarnamos compulsoriamente. Eu adoro repetir isso quando eu tenho oportunidade, porque aqueles livrinhos, me permitam me chamar de livrinhos, em que tem um monte de gente numa fila escolhendo a encarnação. Olha, nós somos espíritos em processo de evolução, e a grande maioria de nós não tem condição de escolher reencarnação, pessoal. Não tem. Nós reencarnamos compulsoriamente. O que é reencarnar compulsoriamente? A justiça divina pega e exatamente, porque ninguém faz essa amarração melhor do que a justiça divina. E a gente reencarna próximo e juntinho, não? Exatamente daqueles que sintonizam com as nossas energias e sintonizam com as nossas necessidades, porque a gente precisa saber compreender essas duas coisas: o que eu preciso, né? O que eu necessito e o que eu mereço. Quem sabe fazer esse balanceamento aí não é a gente não, pessoal. Pelo amor de Deus, vocês têm condição de prever uma reencarnação para vocês? Eu não tenho. Eu dou graças a Deus à justiça divina ter me colocado exatamente no lugar onde ela me colocou, exatamente com as pessoas que ela me colocou, porque eu tenho certeza absoluta, eu não tenho dúvida nenhuma. Por isso, às vezes a gente se pega perguntando por que as coisas acontecem, o que é um grande erro. A gente tem que se pegar perguntando para que acontece. Por quê? Eu não sei dimensionar a minha encarnação. Por que é que eu vou perguntar por que as coisas acontecem? Mas para quê? Porque é sempre desse exercício pleno de idas e vindas, de migrações reencarnatórias, de experiências, de construção da personalidade, que a gente vai, digamos assim, alicerçando isso que a gente chama de evolução espiritual. Deu para compreender? Até aí? Então é um exercício, acima de tudo, de conhecimento de si mesmo. Está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Que não é a frase completa, né? A frase completa está lá, estava lá no templo em Delfos, que era um templo para Apolo, que estava lá a frase completa na entrada do templo: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Veja, filosoficamente isso é muito profundo. E Santo Agostinho responde a Kardec, foi Santo Agostinho que respondeu a Kardec, a indagação de Kardec, na questão 919 e 919A, quando ele diz: fazes como eu fazia todas as noites, quando me deitava. Santo Agostinho descreve um texto que está no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita, que agora me foge qual é o ano,
Kardec primeiro colocou na Revista Espírita e depois traz lá. Então, ele descreve uma autoanálise do que era o dia dele. Todas as noites, quando ele deitava, ele fazia uma análise do dia dele. Era isso que Santo Agostinho fazia. Conhece a ti mesmo. Então, quando a gente começa a compreender a gente mesmo, a gente começa a fazer uma reavaliação do que é o sofrimento, destituído, aí vem a doutrina espírita, destituído da ideia de pecado, destituído da ideia de castigo, né? Destituído da ideia de que as reencarnações são mais românticas do que... Não existe romantismo no processo reencarnatório, não existe romantismo no processo de evolução espiritual, ninguém vai dar essas voltas que as novelas dão, não, a coisa é reta, retinha, vamos chamar de reta, para a gente compreender melhor. Tem ponto de origem e ainda não tem ponto de destino. Isso é que é a evolução espiritual. Quando a gente, digamos assim, aprofunda o estudo da doutrina espírita, a cada dia que a gente vai aprofundando esse estudo da doutrina espírita, porque é bom chamar a atenção, não caia num grande erro do movimento espírita. O movimento espírita brasileiro passou um determinado tempo achando que se estudava espiritismo em livro de Zíbia Gasparetto, em livro de autoajuda, em livro de não sei, não se estuda espiritismo em livro de Zíbia Gasparetto. Zíbia Gasparetto não é espírita, não era espírita, eles eram espiritualistas. Tem alguma, isso é um grave problema? Não tem problema nenhum. Mas não se estuda espiritismo em romance. Se estuda espiritismo em livros realmente espíritas. A gente tem livros tão bons. Olha, os próprios livros de Kardec. Quem foi que já leu a Gênese aqui? 2, 3. O céu e o inferno. Tem mais gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O Evangelho. Quem foi que já leu? Eita. Conta 2 aí, no geral. Pela necessidade é 2, né? O Livro dos Espíritos. Quem foi que já leu um livro de Ernesto Bonzano? Camilo Flammarion, Gabriel Delano, Leon Denis. Leon Denis já tem. Quem foi que já leu um livro de Zíbia Gasparetto? Romance. Quem é que gosta de ler romance? Não, é bom. Eu não estou fazendo uma crítica aqui, eu também já li. Só não pode ser a base do conhecimento de espiritismo. Sabe? Não pode ser. Só porque foi um espírito que escreveu, não quer dizer nada. Né? E até mesmo dentro dos romances tem diferença, pessoal. Se você ler um romance escrito por Rochester, J.W. John Wilmot Rochester, que era, digamos assim, o camarada mais libertino na última encarnação, ele foi o indivíduo mais libertino. Inclusive existe um filme que chama-se O Libertino, que é contando a história de John Wilmot Rochester, que você compreende o que era a vida dele. Mas ele desencarnado psicografa 52 livros, 52 romances, começando por uma médium russa chamada Vera Krejcianowskaja, e você precisa ver a beleza dos livros. Ali é um romance espírita. Os detalhes do espírito, a influência pequeníssima do médium, todas essas questões. Então, mas espiritismo se estuda principalmente ponto de partida, não é o único ponto, é ponto de partida dos livros de Kardec, para poder a gente compreender uma coisa interessante, a metodologia do processo de construção, a didática da construção do conhecimento espírita. Primeira questão do Livro dos Espíritos, qual é? Que é Deus? Vejam só, a grandiosidade. Se você for ver lá o sumário do Livro dos Espíritos, você compreende a ideia didático-pedagógica de Kardec.
Começa lá em respondendo os espíritos que é Deus, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E lá na última parte do livro dos espíritos é que Kardec vai falar sobre as penas e as recompensas, indaga a espiritualidade sobre as penas e as recompensas. Já imaginou se fosse o contrário, doutora Teresa? Kardec começasse o livro dos espíritos falando sobre as penas e as recompensas depois da morte? Acaba ali a primeira pergunta e dizer, eu que não vou ler mais isso, fecha, deixa isso para lá, que já me amedrontei. Mas existe uma ideia didática. A missão da doutrina espírita é, acima de tudo, é a mesma, de lá do ponto de Kardec até os dias atuais. É fazer com que a gente cresça, mude, evolua. Mas não é, diferentemente das outras religiões, e talvez isso seja uma das grandes características, uma das grandes diferenças entre o espiritismo e os preceitos religiosos e filosóficos, é que não existe um modelo a ser seguido. Não existe um modelo a ser seguido, porque o modelo é particular. Cada um de nós encaixa a necessidade diferente do outro. Nenhum de nós tem a mesma necessidade reencarnatória nem evolutiva. Nós podemos ter semelhantes, mas iguais não. Nenhum de nós. André Luiz diz algo muito interessante a Chico: nenhuma encarnação e nenhuma desencarnação é igual a outra, até do mesmo espírito. Do mesmo espírito, está falando de espírito diferente, não, é do mesmo espírito. Nenhuma encarnação, nenhuma desencarnação é igual. E até mesmo na erraticidade, quando desencarnados, a gente continua evoluindo, continua aprendendo. Ou seja, essa ideia de que na marcha existe uma inércia ou um tempo de parada, não existe não. Na evolução espiritual ninguém para. A gente diminui a marcha, mas a gente não para. Ramatiz, que é não muito bem lido no movimento espírita, mas tem livros muito bons. Ramatiz diz uma coisa que ele diz assim, até mesmo bater dos olhos em direção ao próximo, seja de aprovação ou de desaprovação, registra no perispírito da gente uma ação. E isso faz com que a gente possa ir construindo o que a gente chama de personalidade e modificando. A doutrina espírita, como ciência filosófica de consequência moral, nos ensina que somos espíritos em processo de evolução, que não morremos, que renascemos, nos comunicamos, mesmo depois do fenômeno chamado morte, que para muitos é ainda hoje o fim, de que não estacionamos em nenhum processo de crescimento espiritual, ou seja, há uma continuidade ininterrupta de evolução. Ninguém para, evolui sim, diariamente, a cada segundo. E de que isso é algo que nos projeta um futuro dentro do que para mim, individualmente, para cada um de vocês, é felicidade. Eu lembro muito do nosso saudoso irmão Ferreira, que ele sempre dizia, chamava de Franquinho, e dizia: Franquinho, a gente tem que se esforçar para hoje ser melhor do que ontem e amanhã a gente ser melhor do que hoje. Tem uma coisa pior para fazer, pessoal? Vocês já acharam uma coisa mais difícil para fazer do que isso? Do que hoje a gente ser melhor do que a gente foi ontem e amanhã a gente ser melhor do que hoje? A doutrina espírita, ela tem uma grande missão, é a missão de transformar o espírito, não num passe de mágica, não num processo de aceite religioso, mas num processo de transformação íntima, de dentro para fora. E a doutrina espírita se encaixa diretamente, a sua ideia de evolução espiritual se encaixa diretamente na ideia moral do Cristo, na mesma ideia de evolução. Quando Jesus adverte no Evangelho muitas coisas que se encaixam na ideia do processo evolutivo espírita. Jesus diz: sois túmulos caiados por fora e podres por dentro. É a nossa condição espiritual. Jesus diz: o que macula o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai, porque a boca fala o que está cheio, de que está cheio o
coração. Verdade, né? A boca fala o que está cheio do coração. Porque a gente não tem, a gente às vezes até reencarna, e principalmente quando a gente desperta aqueles sentimentos que a gente só descobre quando é pai ou mãe, né? Não estou dizendo que quem não é pai e não é mãe não tem sentimento, tem, mas tem algumas coisas que a gente só desperta quando é pai ou mãe, e um deles é a gente achar que vai moldar o filho. A gente acha que o filho vai ser tudo exatamente, começa aqui, termina aqui, vai aquele ponto, tal, ele vai ser assim, vai ser assado, tal, vai ser aquilo outro, quando crescer vai ser aquilo. De repente, no meio da história, você pega o livro, rasga, joga fora, e você descobre que a criança é quem está escrevendo o próprio livro. Já traz uma parte da história, né? E continua escrevendo, e que você não tem influência, quer dizer, tem, não aqui, imagina, né? Você é médico, professor, o filho quer ser professor, você é advogado, mas o menino não quer ser advogado, não quer ser não sei o que, ou a menina não quer. Você descobre tantas coisas que poderiam desgostar, mas que na verdade são expressões do espírito. E a gente tem uma ideia de que reencarna para modificar o outro, o que é uma grande inverdade. A gente reencarna com o objetivo de nos modificarmos. E aí a gente lembra de Jesus novamente, quando ele diz, você vê um cisco, nas palavras de hoje, no olho do outro, mas não vê uma trave no seu olho. O que Jesus estava dizendo era isso. A gente reencarna não para modificar os outros, não para projetar no outro a nossa felicidade, né? Com aquelas expressões errôneas que são antigas e ainda fazem parte do nosso dia a dia, quando a gente diz assim, você é minha felicidade. Olha que desgraça. Você olhar para o outro e dizer assim, você é minha felicidade, está ferrado. E se ele lhe deixar? Sua felicidade vai embora. Não é verdade? Agora, quando a gente diz ao outro, você é parte da minha felicidade, aí a coisa já é diferente. É parte. Certo? Eu só fui feliz depois de você. Olha que coisa triste. Então você não existia. Se você só foi feliz depois do outro, você não existia. Estava sumido, de repente só apareceu. Nós precisamos ter consciência, e eu brinquei no início da exposição, nós precisamos ter consciência de que somos espíritos em processo de evolução. E que carregamos experiências de outras vidas, carregamos sim experiências de outras vidas. Muito do que a gente passa, apesar das duas lições do Evangelho, quero deixar aqui uma dentro, muito do que a gente carrega é de outra encarnação sim, mas não tudo. Não tudo. E que a gente precisa também, dentro desse conhecimento da doutrina e desse conhecimento da missão da doutrina dentro da gente, a gente precisa compreender e modificar até mesmo essa ideia de um ensinamento tão profundo como é o processo reencarnatório, né? Tem gente que vê reencarnação simples demais, tem gente que vê reencarnação complicada demais, e eu digo, nem é simples nem é complicado, né? Até brinco com alguns colegas quando a gente tem a oportunidade de conversar, mas eu acredito que pode se comunicar, mas em reencarnação eu não acredito não, eu digo, não tem problema, reencarna do mesmo jeito, né? Acreditando ou não acreditando, se reencarna da mesma forma. Mas a gente reencarna para crescer. O objetivo da reencarnação é nos modificarmos, é construirmos uma base sólida do que a gente acredita. Chico diz uma coisa muito interessante. Chico Xavier diz, quando a gente tem certeza, quando a gente realmente tem certeza naquilo que a gente acredita, a gente não precisa se preocupar no que os outros acreditam, porque o importante é do que a gente acredita. E é uma grande verdade. Os outros estão em seu processo e suas particularidades evolutivas, nós estamos na nossa. Não há problema nenhum. Diante dessa grande obra e da mais difícil obra humana, que é a transformação dos nossos instintos em virtudes, a transformação dos nossos erros em acertos, vamos à dualidade do início, que possamos nos esforçar acima de tudo e procurar
construir a certeza do que nós seremos amanhã a partir de hoje. Às vezes a gente sonha com um futuro melhor, né? E a gente esquece de que somos os responsáveis pela construção desse nosso futuro, ou do amanhã, ou de uma próxima encarnação. Que possamos ter esforços, acima de tudo, de compreender aquilo que a gente, digamos assim, precisa enxergar de melhor maneira, para podermos responder às indagações que nós, individualmente ou coletivamente, tenhamos a respeito da existência do Espírito, da nossa existência e do que nós realmente precisamos. Mas isso é algo que, por mais que a história religiosa tenha dito que alguém era responsável por dizer pelo que eu preciso, foi um grande erro. A doutrina espírita nos responsabiliza por cada um dos atos, dos nossos atos, e assim sendo, somente a nossa própria consciência poderá nos responder a qual é a necessidade do nosso caminho. Kardec indaga a espiritualidade numa questão maravilhosa: onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem a ele: na consciência dos homens. Nos dias atuais, na consciência humana. A gente tem uma visão humana. Então, na consciência humana. Então, eu não preciso da resposta dos outros, eu preciso das minhas respostas. Mas Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, tem um capítulo que chama-se A Vontade. E quando a gente lê esse capítulo, tem esse livro aí? Tem também. Quando a gente lê esse livro, que é um dos melhores livros espíritas que eu já li até hoje, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, ele fala sobre a vontade e ele diz que a vontade é sim uma força da alma. Esse processo evolutivo e essas modificações, elas podem ocorrer a qualquer momento, mas ela não nasce na vontade do outro, ela nasce na nossa vontade. Mesmo que seja difícil, ninguém até os dias atuais disse que era impossível. Mas a minha transformação, a transformação do outro. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que a gente possa a cada dia buscar aprender mais, se desafiar mais a respeito dessas mudanças e ter a certeza, como lembrava agora do nosso irmão Ferreira, de que amanhã com certeza nós seremos melhores do que hoje, mas não depende dos outros, depende da gente. Muita paz para todos, que Deus nos abençoe, nos ilumine, que essa harmonia aqui presente e essa paz possam nos acompanhar aos nossos lares, onde quer que a gente possa ir. Obrigada mais uma vez.